Pare de tomar todas as decisões da sua carreira única e exclusivamente baseado na parte financeira. Olá, eu sou o Túlio Faria do Dev Pleno e hoje eu quero comentar com vocês o porquê que a gente deve parar de olhar simplesmente pelo retorno financeiro às decisões de carreira que você vai tomar, tá? Então, por que a gente deve parar de olhar quanto que você vai ganhar mais ou quanto que você vai ganhar menos, ou único e exclusivamente para esse fator, tá? Então, é muito comum a gente olhar simplesmente se a gente vai ganhar mais ou não, tá? E isso foi uma das coisas que mudou completamente a forma como eu atuo no mercado hoje, tá? Quando eu parei de olhar para o dinheiro, tá? Então, quando eu parei de olhar para o dinheiro acabou aparecendo no bolso, tá? É uma expressão que eu sempre ouvi de alguns amigos e conhecidos e que fazem muito sentido. Quando você para de olhar para o dinheiro, ele aparece no bolso, tá? Mas simplesmente todo mundo fala assim, mas você fala isso porque hoje dinheiro não é um fator que você usa para decidir, tá? Então, não é, pessoal. Quando você coloca isso na sua cabeça, tá? Que não importa o dinheiro, importa outras coisas, você começa a fazer isso naturalmente, tá? Então, eu fiz isso desde o meu primeiro emprego, tá? No meu primeiro estágio que eu fiz, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, faz muito tempo aí, eu ganhava R$100 por mês, tá? Então, cento e poucos reais por mês, mais um passe lá que eu fazia um gambiarra, dava uns R$150 por mês. Era muito pouco pelo tanto que eu fazia. Porém, foi a maior escola que eu tive. Então, se eu tivesse tomado a decisão de ir para lá ou não por causa do dinheiro, eu não teria feito uma grande escolha para minha vida, porque aquilo me deu a base de web toda que eu tenho hoje. Só para vocês terem uma ideia, a gente gerenciava um provedor de internet somente com estagiários, tá? Eu era estagiário, então assim, somente estagiários, tá? Uma equipe muito competente só de estagiários. Então assim, foi uma oportunidade única de crescer profissionalmente, tá? Então eu tava com meus 15 anos ali e foi uma oportunidade muito interessante. Então se eu tivesse olhado única e exclusivamente para o dinheiro, eu não teria feito essa escolha. E tem muitos amigos meus que também fizeram escolhas parecidas e tiveram resultados incríveis. Então, por exemplo, tem amigo meu que deixou de trabalhar numa empresa que ia pagar muito dinheiro para trabalhar numa empresa que ia dar experiência, tá? E muitas vezes não ganhar muito por isso, tá? Então, assim, ele ia ganhar muito pouco por isso, e essa experiência que ele adquiriu nessa empresa que ele foi, que ele ganhava pouco, foi o que permitiu ele depois morar um tempo na Alemanha e por aí vai. Então, é bastante interessante às vezes a gente tirar um pouquinho essa camada do financeiro, porque o financeiro engana, tá? O financeiro, ele não vai te trazer a felicidade na profissão. E eu acho que isso é o ponto mais importante pra gente, como desenvolvedor, como profissional, é ser feliz no que a gente faz, é ter motivação no que a gente faz, é fazer com vontade, fazer com muita determinação ali, tá? Então, o que eu aconselho para vocês? Pensem mais estrategicamente na carreira de vocês. Então, se você quer uma estabilidade, quais são os pontos que te movem, né? Então, ou quais são os pontos que te motivam, tá? Então, ok, a gente tem a parte financeira que é importante, e financeiro sempre vai ser um fator nessa balança, tá? Porém, existem outros fatores que também são bastante interessantes, como, por exemplo, se você vai ser feliz, se a tecnologia que você vai mexer vai te trazer felicidade. Então, por exemplo, hoje eu poderia programar em Java? Poderia, tá? Eu tenho experiência com Java também, só para vocês terem uma ideia. Eu programo em Java hoje? Não. Por quê? Porque não é uma linguagem que eu gosto, tá? Então, que eu me sinto à vontade com ela. Então, assim, não é uma linguagem que me faria feliz se eu ficasse 8 horas por dia programando em Java, tá? Atualmente, por exemplo, eu programo só em JavaScript? Não, eu tenho que programar um pouco em Python. Mas assim, o que é importante pra gente é analisar o que cada item desse vai contribuir para sua carreira, para que você seja mais motivado, ou esteja mais motivado, ou tenha mais motivação no grande parte do seu tempo, tá? Então, mesmo que eu não me sinta tão motivado programando em Python, eu sei que Python é importante para minha carreira. Então, por que não aproveitar para estudar Python, tá? Então, é bastante importante a gente olhar além do fator financeiro, tá? Então, isso é bastante interessante. Uma coisa que é bastante bacana, vou contar uma história rapidinho para vocês. Quando eu estava no meio da graduação, eu dava aula, etc., mas eu tinha uma rotina muito tranquila. Eu já tinha minha empresa, mas eu tinha uma rotina muito tranquila. Então, eu conseguia estudar, né? Na época da graduação, eu estudava muito, estudava tranquilamente. E aí surgiu a oportunidade de eu ganhar 3 vezes mais do que eu estava ganhando como professor e com a minha empresa. Porém, eu ia ter que trabalhar muito, né? Então, eu ia ter que mudar minha faculdade para noite, minha faculdade era diurna, tá? Então, eu ia ter que fazer várias mudanças na minha carreira e na minha vida, né? Então, e eu lembro direitinho que minha mãe falou assim, olha, se você consegue, você está se apertando um pouquinho e tal, mas você consegue fazer sua faculdade com tranquilidade. Você tem tempo para estudar, você tem tempo para descansar às vezes,
Mas assim, o que eu acredito que você pode fazer? Se você está recebendo oportunidades agora que já valem 3 vezes, vamos dizer assim, que você já está pagando 3 vezes mais do que você ganha, imagina depois de formado. Então, assim, se você achar que isso faz sentido para você, continua do jeito que você está. Agradece a oportunidade que te apareceu, mas continua assim. E isso foi a maior lição que minha mãe podia ter me dado. Por quê? Porque eu comecei a olhar o mundo como um mundo de oportunidades, tá? Então, eu não vejo mais que existem aquelas oportunidades únicas na vida, tá? Oportunidades vêm e a gente pode criar oportunidades desde que a gente esteja preparado, tá? Então, se eu me preparar, as oportunidades vão aparecer, elas vão acontecer, nem é aparecer, elas acontecem, tá? Então é isso, se você não focar no dinheiro, mais oportunidades vão aparecer para você. Por quê? Você não vai estudar uma tecnologia que simplesmente só dá dinheiro, tá? Então, o mais importante é você estudar uma tecnologia que te dá satisfação, tá? Que você estudar um paradigma que te dá satisfação. Você tá numa área que te dá satisfação, tá? E isso é muito gratificante. Obviamente o dinheiro também ajuda, mas ele não é o fator chave para tudo, tá? Então, e quando você parar de olhar para o financeiro, porque imagina só, você pode trabalhar 10, 12 horas, ganhar 25 mil reais por mês. Isso é bom? Para mim seria péssimo, porque se você trabalhar 12, 14 horas por mês, por dia, e ganhar isso, você não consegue gastar. Você não tem para onde ir, para onde gastar esse dinheiro. Então, é muito melhor ter um balanço aí e fazer uma coisa mais balanceada entre a sua vida, entre a sua carreira e entre quanto você vai fazer em dinheiro, tá? Então, é bastante importante. Esse vídeo é mais para vocês refletirem também sobre isso, tá? Então, é uma coisa que eu venho refletindo muito, o porquê que eu venho cada vez né? Eu tenho estado cada vez mais motivado e feliz com a minha rotina, né? Então, com minha profissão hoje. Porque eu acabo fazendo o que eu gosto, tá? Então, eu venho trabalhando com o que eu gosto, eu estou em projetos que eu gosto, eu estou com o Dev Pleno que eu gosto, tem uma remuneração financeira interessante, dá para viver bem, então assim, eu não preciso extrapolar, procurar um cargo de gerência, por exemplo, de gestão, que poderiam me pagar, sei lá, 3, 4 vezes o que eu ganho hoje, mas não é o que vai me fazer feliz. Eu gosto de programar, eu gosto de colocar a mão na massa, então é isso que me faz feliz. E eu acho que se eu ficasse só na parte de gestão, não seria uma coisa que me faria tão feliz como eu estou hoje, tá? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu gostaria de dar essa reflexão um pouquinho para vocês. Muitas vezes você vai estar na sua casa aí, pensando se você deve aceitar um estágio ou não, que muitas vezes vai te dar só experiência. Acredite, muitas vezes a experiência é aquela experiência que faltava na sua formação, tá? Então, é bastante importante analisar os outros outcomes, né? Então, as outras coisas que vão trazer aquela experiência que você vai ter, ou aquele fato que você vai ter, tá? Então, é bastante importante pensar e refletir sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, clica no sininho para você receber as notificações em primeira mão. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, Dev Pleno, ou Túlio Faria também no Twitter, tá? Então você consegue achar a gente lá. Além disso, você pode entrar em devpleno.com, deixar seu e-mail que a gente manda um resumo semanal para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta o que você achou e eu vejo você no próximo. Até mais!